Oi, para quem não me conhece, meu nome é Juliana e eu criei esse canal para falar sobre autoconhecimento e autodesenvolvimento. Nesse vídeo de hoje eu vou falar sobre presença. Eu vou trazer algumas ferramentas que vocês vão ver que em algum momento eu vou colocar aqui na tela, vou começar a numerar e colocar as técnicas, as ferramentas que eu vou trazer para facilitar o entendimento e a captação também, para que vocês possam anotar ou talvez voltar aqui nesse vídeo e reassistir. Então esse é um conteúdo que você pode consumir várias vezes, que sempre vai ter mais para aprofundar, para se entender mais. Vou falar um pouco também sobre meditação, mas mesmo se esse não é um assunto que te interessa, fica até o final do vídeo, porque tem bastante conteúdo interessante, bastante informação. A ideia hoje é conversar um pouco, introduzir esse assunto e também trazer ferramentas para facilitar a aplicação no dia a dia de vocês. É um bom primeiro vídeo, assim, para começar a trazer esses assuntos para o canal, porque ele é bem abrangente, então eu vou dar para desenvolver bastante o assunto. O que é autoconhecimento e autodesenvolvimento? Eu conseguiria resumir aqui, basicamente, por uma palavra que também representa bastante isso, que é terapia. Então, eventualmente, eu vou falar de coisas não tão agradáveis, assuntos que normalmente a gente esconde. O canal vai ser sobre isso, basicamente, então, sobre iluminar processos que a gente vive. Eu vou trazer aqui conhecimentos com base na ciência e a ideia é dar para vocês conhecimento para que vocês possam aplicar na vida de vocês, ver o que faz sentido e o que não faz, onde dá para ser aplicado. Então, esse vídeo aqui, você pega o que fizer sentido para você, o que couber na sua história, no que você tá vivendo, o que for te ajudar, e o que não servir para você, larga, solta, ignora. Não precisa ficar se apegando a tudo que eu falar aqui. E por que eu falo que autoconhecimento é terapia, né? Porque é muito sobre a gente olhar para dentro, olhar para os nossos comportamentos. No final das contas, a gente é responsável pela nossa mudança, então eu acho que se a gente não tá feliz com o nosso ambiente à nossa volta, com alguma área da nossa vida, a única pessoa que pode mudar é a gente mesmo. Então, parte do pressuposto de que quem está interessado em se conhecer está disposto a investir energia nisso, a se olhar, a se perceber, a se mudar. Então, o primeiro passo é a pessoa entender que precisa, que quer estabelecer uma meta consigo. Eu acho que é bem interessante. Por que eu tô fazendo isso? Por que eu tô indo por esse caminho? O que não tá bom na minha vida? E sem ter medo de olhar, assim, muitas vezes a gente tem medo de olhar para as coisas que não tão boas e às vezes, sei lá, ter medo de desconstruir para reconstruir. Mas é isso, esse processo é completamente necessário pra gente ser mais feliz. Eu pretendo trazer ferramentas para a gente conseguir lidar com os momentos de desconforto e resolver problemas, trazer esses momentos de desconforto para a realidade, para a gente conseguir olhar para eles, para a gente conseguir resolver eles. Aqui é um conteúdo terapêutico, mas não é terapia, então acho que é bem importante eu falar também da necessidade de se autoavaliar, ser sincero consigo. Às vezes a gente precisa de um profissional ajudando a gente, um psicólogo, um terapeuta, um psicanalista. Eu sei que o SUS oferece esse serviço também de psicoterapia, então pode ser uma opção. Mas é muito importante a gente ser honesto com a gente durante esses processos de autoconhecimento, de entender quando a gente precisa de ajuda, entender que não é vergonha nenhuma pedir ajuda, se não for para um profissional, para uma pessoa de confiança, algum familiar ou alguma amiga, amigo. Então, é sempre muito importante a gente saber que a gente pode contar com pessoas e buscar ajuda e ser honesto com a gente nesse processo. Por que, Juliana, você está falando isso? Porque o processo de autoconhecimento, o processo terapêutico, ele envolve olhar para as feridas que a gente tem. Basicamente é isso, assim, feridas emocionais, feridas que aparentemente não existem, mas elas estão em algum lugar da nossa, enfim, do nosso campo, da nossa cabeça, do nosso coração, do nosso corpo. Em algum lugar ela tá, nem que for da nossa memória, assim. Então, é disso que eu venho falar aqui no canal, da gente se permitir olhar para isso, se curar, se olhar, se trabalhar, entender onde estão as nossas dores. E para quem tá dentro das empresas também, em cargos de liderança, eu
acho que é importante a gente começar a trazer essa mentalidade, essa preocupação com saúde mental, com o bem-estar das pessoas, de verdade, assim, trazer isso como um braço da produtividade e da eficácia no trabalho, da rotina de trabalho, para que a gente consiga unir, né, tudo, a produtividade com eficiência, com saúde mental, física, com tempo, para ter relações de qualidade e uma vida, enfim, que faça sentido. Eu sei que para muita gente isso é ilusório e para a realidade da vida o mercado funciona de uma forma completamente diferente, mas justamente por isso que eu falo aqui, que eu acho que é super importante cada vez mais as empresas começarem a se preocupar com saúde mental. Isso já é um movimento que vem acontecendo, né, porque é uma demanda que já existe, mas indo mais pro conteúdo, né, falar em meditação e falar em atenção plena tá se tornando cada vez mais comum, né? Tem muita gente, acho que desmistificando isso, não ligando tanto mais a meditação a uma pessoa iluminada no alto de uma montanha, meditando e aplicando isso na realidade cada vez mais das pessoas, das empresas. Então, existe uma prática muito ligada a tudo isso que eu tô falando, que chama Mindfulness. Eu vou deixar escrito aqui na tela. Não existe uma tradução direta para o português, mas uma coisa que chega bem perto a essa tradução é atenção plena. Então, é ir criando essa habilidade e aprendendo como criar essa habilidade de estar plenamente atento, assim. Então, de estar presente, de prestar atenção. Hoje, isso já é até um mercado, no sentido de que existem cursos, existem pessoas falando dentro disso de algumas empresas, trazendo prática para os funcionários de todos os níveis hierárquicos. E o que viver com presença pode trazer, né? Pode fazer a gente viver com mais tranquilidade, mais serenidade, ser menos reativo, conseguir responder um pouco mais racionalmente e mais tranquilamente, ao invés de só reagir, ser muito emotivo, ter muita emoção nas reações, né? Então, acho que isso tem tudo a ver com um ambiente mental mais saudável e também com um ambiente profissional mais saudável, né? Eu acho que falar de presença a gente pode aplicar e pode ter benefício em todas as áreas da vida. Por isso que eu disse que hoje é um mercado, né? Fora do Brasil, já tem sido testado e usado dentro de governos, de exército, de hospital. Tem sido usado nos ambientes mais diversos, dentro de escola, para trazer realmente uma tranquilidade mental, ou uma paz, né, uma organização dos pensamentos. Trazer a presença tem muito a ver com isso, assim, conseguir olhar para os pensamentos e ver eles de forma mais organizada. Então é muito importante que a gente realmente comece a olhar para a nossa saúde mental e entender que ela é uma necessidade. Eu vou trazer aqui algumas ferramentas de como a gente aplica isso no dia a dia, mas aqui eu vou trazer a visão de uma professora, eu vou deixar o nome dela aqui na tela também, que eu assisti uma aula da pós-graduação que eu faço de neurociência e comportamento. Essa professora é uma psicóloga clínica, então ela traz muito uma visão hospitalar e clínica dos pacientes dela. Ela traz uma visão do mindfulness ligado ao corpo. Então eu achei bem interessante, porque pode ser que muitas vezes quando a gente fala em meditação, talvez a gente pense numa prática espiritual, e não necessariamente precisa ser. A visão dela eu achei super interessante, que faz essa conexão com o corpo, né? Então, de forma geral, estar plenamente atento é começar a prestar atenção com outros olhos, assim, digamos que prestar atenção e conseguindo e criando a capacidade da gente se observar como se fosse uma terceira pessoa, assim, como se a gente estivesse nos observando de fora. É um exercício que no começo parece muito louco, muito desafiador, mas quanto mais a gente vai fazendo, mais a gente vai prestando atenção. O mais importante disso tudo é a gente estar aberto, assim, ter essa consciência de estar aberto às experiências, de realmente querer vivenciar e entender um pouco além de si, assim. Então, é muito sobre a gente começar a se observar no nosso dia a dia, começar a observar como a gente reage em tais situações, prestar atenção e, além disso, prestar atenção em como é a conversa interna, assim. Então, por exemplo, se você está permitindo se observar no seu ambiente de trabalho, e aí tem uma situação que você costuma ficar muito bravo, e aí se observar, assim, com mais clareza, por que você tá bravo, qual sensação isso te traz no corpo, onde você fica bravo, é seu maxilar que trava, seu peito fecha, sei lá, como que tá a sua postura corporal, às vezes você tá, não sei, como que você tá. Então,
Trazer presença é isso, assim, é se observar e não se julgar, porque às vezes a gente se xinga dentro da cabeça, né? A gente, em atitudes que às vezes a gente não gostaria de ter, acontece muito da gente se criticar, e eu tenho certeza que isso é muito normal. Então, pra gente começar a trazer presença para isso também, de trazer mais leveza na nossa fala interna, assim. Será que isso não tá carregado de muita cobrança? Ou então, até, sei lá, de uma falta de respeito mesmo, uma falta de cuidado consigo próprio muito grande? Quantas vezes a gente não se xinga, se trata super mal e às vezes a gente não trataria ninguém mais mal assim, né? Talvez a gente não trataria ninguém assim como a gente está se tratando. Então, enfim, parte do processo de autoconhecimento é a gente começar a se olhar, a se observar, e trazendo mais presença para essas atitudes, tanto externamente quanto internamente. E quando eu falo externamente, eu também estou falando internamente. Mas como assim? Porque no final das contas, quando a gente fala das relações, elas também significam muito sobre a gente, né? Sobre como a gente lida com o outro, como a gente lida com isso. Então, muitas vezes a gente tende a culpar muito o outro, né? Mas o outro é assim, o outro é assim. Tá, mas como você reage frente a isso? Você faz alguma coisa para mudar ou você só reclama, só fica nesse lugar de raiva às vezes, de ter relações desafiadoras, tóxicas muitas vezes, que fica sendo alimentada por briga, por discórdia. Então, é isso, assim, autoconhecimento são ferramentas para a gente trazer o poder de mudança. E a mudança começa com a gente se observando, a gente entendendo o que quer e precisa mudar. Então, ligar essa evolução, digamos, né, esse aumento de percepção, de consciência, ao nosso corpo, sem necessariamente ligar essa espiritualidade de alguma forma, ir percebendo no nosso dia a dia como o nosso corpo reage. Então, às vezes até colocar a mão onde dói, né? Se a gente começar a perceber que em tais situações de ira, de raiva, às vezes eu fico com dor no peito ou me sinto frustrada, então começar a trazer a percepção para tudo isso, né? E aí você me pergunta, tá, Juliana, mas o que eu faço? Quanto mais a gente vai se percebendo e ampliando a percepção sobre nós mesmos, mais a gente vai entendendo de onde vem essas coisas. Às vezes é uma dor que a gente guarda há muito tempo e a gente nunca processou de verdade essa dor, ou então é uma situação que aconteceu e a gente só passou por cima dela, às vezes acha que não é muito importante, mas essa dor ainda tá aí. Então, quando a gente aumenta a percepção sobre nós, a gente tem a oportunidade de voltar para dentro e olhar como a gente se sente com relação a isso. E a partir do momento que a gente olha para essas questões, a gente tem a oportunidade de curar, de alguma forma de trocar o lugarzinho que ela tá dentro da gente, ou de trocar o sentimento. Às vezes numa situação frustrante ou que causou muita dor que a gente passou por cima, voltar nesse lugar pode ser muito potente pra gente agora, assim. E aí você me fala, nossa, mas por quê? Porque a gente é um ser humano só, né? É isso, assim, tudo que aconteceu com a gente, de alguma forma, ainda pode reverberar, isso positivamente ou negativamente no nosso corpo. Então, só que às vezes as coisas pesadas que a gente viveu ficam tão pesadas e são tão pesadas, e às vezes a gente acostuma, muitas vezes, na verdade, a gente acostuma, e isso se torna inconsciente, porque, sei lá, foi assim que a nossa mente aprendeu a ser, a viver. Só que tem coisas que a gente não precisa carregar mais, sabe? E olhar para o nosso corpo, ter a capacidade de olhar para onde dói, para onde incomoda, de alguma forma dar atenção pra gente, assim. Então, o nosso corpo pode dizer muito sobre a gente. Quanto que coisas, experiências que a gente passou, às vezes pesam na nossa cabeça a ponto da gente ficar estagnado, assim, não ter muita movimentação, e às vezes ficar num fluxo de raiva também que não resolve muita coisa, sabe? Só fica num ciclo de impotência. Então, a gente entender o que paralisa a gente, o que revolta a gente, e conseguir trazer essa energia para alguma coisa positiva na nossa vida é muito poderoso, assim. Então, acho que a terapia e todos esses processos de olhar para onde dói, para onde incomoda, nos leva a essas respostas, assim, de alguma forma. Nos leva a possibilidade da gente poder, de fato, movimentar e fazer as coisas andarem, sabe? Na vida, assim. Então é isso. Então esse é um conceito que essa professora psicóloga traz, que é o mindfulness secular, então não ligado à espiritualidade, nenhuma religião,
mas também não indo contra isso, assim, entendendo que cada um tem a sua crença, mas trazer o movimento para o corpo. Então, se fazer massagem para relaxar a mandíbula, se perceber, se entrar nesses processos e começar a usar mais a criatividade, começar a explorar mais a mente, se entender mais, entender não só as dores, mas as alegrias. Então, quem a gente é nesse processo todo, o que deixa a gente completo, o que faz a gente feliz. A terapia tem muito esse poder também. A gente pode ir olhando para isso facilmente, assim, né? Tá tudo aqui disponível pra gente ver. E quanto mais a gente cria a habilidade de se olhar, mais fácil fica, mais fácil a gente consegue se entender. Entender que não é frescura a gente sentir o que a gente sente, que a gente não precisa passar por cima dos sentimentos, que é válido e a gente deve olhar para tudo isso, porque tudo isso tem muita coisa a dizer pra gente, tem muito de vida aí dentro, assim, pra gente conseguir olhar para tudo isso e transformar em autenticidade, em felicidade, em bem-estar consigo próprio, mas sempre de um ponto de vista da gente conseguir olhar o todo com mais consciência. E não inconsciência, que eu acho que é muito o padrão que a sociedade vive hoje, assim, de não olhar de fato para as coisas do jeito que está acontecendo. A gente vive num mundo, né, onde a cadeia é só produzir mais, e aí entra num loop, entra numa necessidade de produção e de uma produtividade muito doida, assim, que ninguém comporta no final das contas. Acho que o movimento é aprender a desacelerar, né? Quantas vezes a gente não tem dificuldade de descansar, de conseguir deixar a cabeça mais tranquila. Então, eu te digo aqui que é um exercício constante. Até mesmo quando a gente percebe a nossa cabeça muito cheia, é um exercício de presença já é uma capacidade de começar a se olhar em terceira pessoa, porque quando você se percebe de cabeça cheia, opa, beleza, percebi que eu tô assim. Então, o objetivo aqui é como lidar com isso, né? Quando a gente se percebe assim. Uma das ferramentas que pode ser muito poderosa é escrever sobre, trazer para escrita esses sentimentos, percepções, emoções, o que você sente em tal situação, com qual frequência isso acontece. É muito poderoso, é um exercício super simples, sentar e escrever, e pode ser sem muito roteiro, você pode só se permitir deixar fluir na escrita. E muitas vezes quando a gente está com os pensamentos cheios de coisa, é muito difícil, né, ter clareza, trazer para a escrita, mesmo que a princípio não faça muito sentido, você só se permitir começar a escrever, você pode chegar a algumas conclusões. Então, ir criando no seu dia momentos em que você consiga respirar, parar um pouco e trazendo isso pra naturalidade e trazendo isso pra sua vida, assim. Pode ser também, se você falar, Juliana, eu sou muito agitada, muito ansiosa, não consigo. Um exemplo muito simples e muito fácil pode ser se conectar com a respiração. Você pode colocar a mão no seu peito ou simplesmente se conectar, tipo, falar assim, ó, vou parar agora para respirar. E aí você pode fazer uma inspiração e uma expiração consciente. O que é isso? Propositalmente prestando atenção, então... Isso é uma prática de presença. Se você fizer isso uma vez por dia, ou quem sabe 2 vezes por dia, todos os dias, você já vai começar a se permitir ter uma percepção diferente sobre si mesmo. Eu te garanto que você ir fazendo isso e trazendo essa intenção de querer se conhecer mais, se entender mais, aos poucos é como se o seu corpo fosse te dando novas percepções. Às vezes esse exercício pode ser difícil, mas se você tentar fazer ele mais algumas vezes, pode ser que depois de um tempo você consiga. E aí depois de um tempo tentando pode ser que você veja que nem é tão difícil assim. E que é super simples e que isso pode fazer uma diferença significativa já no seu dia. Então, olha que interessante, né? A respiração tá aqui o tempo inteiro e trazer essa consciência para o corpo pode já trazer esse estado de relaxamento. O ponto é que a gente vive num sistema muito de alarme, como se sempre tivesse um alarme ligado na nossa mente, no nosso corpo. Então, o tempo inteiro a gente tem que estar em estado de alerta. Então, quando que a gente pode relaxar? Normalmente a gente vive tenso, com 1000 preocupações na cabeça. Então, começar a trazer percepção e a informação para o nosso sistema que a gente pode relaxar. Que de alguma forma tá tudo bem, que tá tudo sendo feito o máximo que dá, do jeito que dá.
Então, de novo, né, trago aqui essa conversa interna. Como que é? É uma conversa que te acolhe ou é uma conversa que te cobra? Então, esse já pode ser um ponto super interessante, que também é uma atividade super simples de ser aplicada no dia a dia, que é ir se percebendo. E não se julgar. Se você começa a perceber que você tem uma conversa interna que não te acolhe, como que você pode mudar isso? Será que talvez numa próxima vez que você for ser rude com você ou ser bruta, você não pode ser mais gentil? E aí começar a trazer essas mudanças. Então, uma vez que você se pega sendo agressiva de novo consigo próprio, tentar se entender, talvez trazer uma palavra de carinho. E aí você pode falar, nossa, mas que exercício besta, né? Tonto. É isso, assim, são coisas que a gente realmente pode fazer simples no nosso dia a dia, que pode mudar consideravelmente o estado que a nossa mente funciona. Muitas vezes é simples, é que a gente só não sabe, acho que esse é um ponto importante, e tem muita coisa simples que a gente pode fazer no nosso dia a dia, que conhecimento salva no final das contas. Às vezes é uma informação que a gente sabe que pode mudar bastante coisa. Então, por isso que aqui é um canal para que você consiga aplicar no seu dia a dia e avalie o que realmente faz sentido, né? Por isso que o processo de autoconhecimento é muito... como posso dizer? Tipo, se cada um quiser fazer mesmo, ninguém é obrigado, né? Eu sinto que cada pessoa tem que ter suas motivações próprias para fazer sentido, assim, né? Porque eu já te digo que olhar para tudo isso é simples, mas não são processos fáceis. A gente começar a olhar nossas verdades e entender o que está por trás disso é realmente muito libertador. Então eu não quero te desincentivar, pelo contrário, eu quero te incentivar a se olhar, buscar quais são os pontos de desafio, o que dói, justamente pra gente libertar isso e conseguir viver mais leve, viver mais feliz, mas não são processos fáceis, então por isso que você tem que ter muita sinceridade consigo. Por que você quer olhar pra tudo isso? Outro exercício muito fácil e muito simples pra gente começar a ampliar a percepção sobre nós e sobre o nosso corpo em atividades do dia a dia, a gente se conectar com o nosso corpo. Então, lavar louça, tomar banho, andar. Eu posso andar, fazer uma caminhada e prestar atenção em como o meu corpo se move, trazer mais presença para isso. Se tem algum lugar que dói, ou não, como que meu pé tá dentro do tênis, por exemplo. Trazer percepção, assim, ampliando essa percepção do corpo em contato com o mundo, digamos. Então, se você tá sentada trabalhando, trazer percepção para parte do seu corpo que tá encostando na cadeira. Se eu tô lavando a louça, qual parte a água tá caindo no meu corpo, por exemplo? Qual pedaço da minha mão tá molhando ou não? Onde tem sabão? Qual força, em qual parte do meu corpo, da minha mão, eu tô fazendo força para segurar o prato? Enfim, super simples, mas muito poderoso. Então, essa professora, né, ela fala muito que a gente está cada vez mais num processo muito mental e menos corporal. Então, a ciência já é unânime com relação à necessidade e à importância de fazer exercício físico, beber água e comer bem. Então, quando a gente fala de saúde mental, sair um pouco da mente também e voltando para o corpo. Então, fazer pausas num ambiente de trabalho, conseguir movimentar o corpo consciente. E quando a gente fala consciente, é aí que é a chave, que tira, né, tira a simplicidade, digamos, e consegue aprofundar no exercício. Uma coisa é se eu só tô vivendo, outra coisa é se eu tô vivendo, mas prestando atenção, trazendo consciência para o meu corpo. Então, uma coisa é se eu só tô tomando banho, outra coisa é se eu consigo trazer presença para esse momento. É sentir água batendo no meu corpo e trazer a mente para isso, né? Quando eu falo de trazer presença, é trazer o foco, é ir treinando a mente pro que a gente quer. Tá, mas eu não quero prestar atenção no meu processo de lavar louça. Tá, mas você quer trazer mais atenção pro corpo. Então, ir trazendo esse recado pro seu cérebro de que olhar para si é importante. E quanto mais a gente vai treinando o cérebro para ter foco no que é importante, mais o nosso cérebro vai respondendo. E criando a capacidade de perceber onde está a nossa mente. Então, entender que é natural a nossa mente dispersar, mas onde você quer focar? Qual que é o foco do momento? Então, por isso aqui eu trago o espaço para a gente começar a olhar para nossa mente, cada um
sabe de si, das suas histórias. Então, por isso, a necessidade de ser sincero consigo sobre por que está fazendo, sobre se precisa de um profissional capacitado te acompanhando, te ajudando, porque às vezes pode ser muito desafiador olhar para esses processos, às vezes é uma coisa simples, mas que traz uma ferida à tona. Então, por favor, seja responsável com o seu processo, seja sincero consigo e não tenha vergonha de pedir ajuda. Se você está me escutando até aqui, você tem interesse nesse assunto, eu vou aprofundar um pouco mais agora, trazendo um exercício, digamos que um pouco mais avançado, assim, da gente trazer essa percepção sobre a nossa mente, que é a capacidade da gente ficar em silêncio com nós mesmos. A gente está trazendo foco para a mente, então todos esses processos não são processos de relaxamento, são processos de presença, de trazer verdade para as nossas situações do dia a dia, para os nossos processos. Então, ter a rotina, ter a prática na sua rotina de sentar e ficar alguns minutinhos meditando ou então deitada, mas com a mente ativa, pode ser muito interessante para você aprofundar esses processos de se conhecer. Você pode fazer isso sozinho, se você se sentir seguro, de sentar num lugarzinho confortável e deitar e aí talvez pôr uma música. Mas aí o que você faz, né, Juliana? Onde a minha mente viaja, assim, eu não consigo fazer isso. Nossa, é muito calmo, não consigo ficar sem pensar em nada. E aí eu te digo, né, não é pra ficar sem pensar em nada. Acho que talvez muita gente tenha dúvida sobre a meditação justamente por isso, porque é a capacidade da gente começar a perceber a nossa mente. Então, ao invés de entrar nas correntezas dos pensamentos, a gente conseguir olhar de fora, ver essa correnteza e entender que a gente não é essa correnteza de pensamentos. Então, quando você se propõe a viver experiências assim, o primeiro passo é entender isso, que você não vai não conseguir pensar em nada. O que a gente pode ir criando e vai criando a habilidade é de ver os pensamentos como pensamentos e deixar eles passarem. Então, uma vez eu escutei uma analogia que fez muito sentido para mim, que é como se a gente olhasse um céu e os pensamentos fossem as nuvens e a gente vê as nuvens passando, mas a gente é o céu, a gente não é as nuvens. Quando você for se propor a viver uma experiência dessa, de sentar, ver qual é que é, pode ser que isso te cause angústia, então não faça, tá? Não se force a absolutamente nada. Se você tá disposto, acha que faz sentido, quer incluir na sua vida alguns momentos de meditação, eu vou dar aqui algumas dicas e falar, na verdade, um pouco mais sobre esse processo, para que você possa incluir ou talvez possa aprimorar já a sua prática. Você pode inicialmente criar essa intenção, né, do tipo, vou meditar, vou aprender a meditar. E aí, ir percebendo aos poucos, né, como eu falei, às vezes nas primeiras oportunidades pode ser desafiador, mas depois fica cada vez mais fácil. E aí você começa a perceber onde está a sua mente. Então, meditar é ter a capacidade de olhar o pensamento e deixar ele passar. Então, tem uma técnica também que você pode dar oi para os seus pensamentos, obrigada e dizer tchau. Então, você pode fazer isso, né? Então, oi, obrigada, tchau. Oi, obrigada, tchau. Tipo, só não quero pensar em você agora, sabe? Agora eu tô meditando. Então, você pode, às vezes, ficar 10 minutos sentado fazendo esse exercício. Sempre criando essa intenção, né? De se conectar mais consigo. Pode ser muito interessante também você sentar para meditar ou deitar e intencionar de prestar atenção em alguma parte do corpo. Então, você pode meditar tentando focar na respiração, ou no seu coração, ou num braço, por exemplo, ou na sua cabeça, ou na região que a sua cabeça está encostando no chão, se for o caso de você estar deitado. Então, isso daí é nada mais, nada menos do que uma forma de você treinar o seu cérebro para onde a sua intenção vai voltar, para onde a sua atenção vai voltar. Tá, hoje eu vou meditar prestando atenção na minha respiração. E aí, se eu tô pensando uma hora, eu me pego pensando nos boletos que eu tenho para pagar, no e-mail que eu deixei de mandar, eu só volto para a respiração, porque foi aí que eu coloquei no início, né, que eu iria prestar atenção na respiração. E aos poucos isso vai ficando mais fácil, quando você vê a sua mente tá mais tranquila. E praticando isso poucos minutos no seu dia, às vezes é 2 minutos que você se permite fazer isso por dia. E eu tô falando sério, pode parecer tipo, nossa, mas só 2 minutos? Sim, só 2 minutos. Se você conseguir 2 minutos, ótimo. Se você conseguir 5, ótimo. Se você conseguir 20, nossa, perfeito, maravilhoso. Ou se você conseguir 2 vezes 5 minutos no seu dia, todos os dias, 10 minutos dividido
em 2 tempos, né? Não sei se deu pra entender. Mas 5 minutos de manhã, 5 minutos à tarde, por exemplo. Ou antes de dormir, você já tá fazendo 10 minutos no seu dia. Então, realmente são pequenas práticas que você vai conseguindo incluir. E às vezes você se dá uma meta, pode tentar fazer isso por um tempo e às vezes você para. Mas nada impede de você voltar. E sempre o hábito, né? Quando a gente fala de criar hábitos, não é tipo, fiz uma vez, pronto, já sei, implementei isso na minha vida. A persistência de ir buscando isso todos os dias. Então, não precisam ser grandes movimentos, igual eu falei, sentar para meditar 40 minutos, mas pode ser para meditar 2 vezes por dia por 2 minutos. Lembrando, tá? Não tô num lugar aqui de quem super medita, ou Buda. Não, eu só tô num lugar de compartilhar o conhecimento, isso, de saber o que é interessante, ou pelo menos achar que é interessante, né? Isso faz sentido pra mim. E criar esse canal, mas aqui não me coloca num lugar de super praticante, elevada e nada dessas coisas. É só de tô compartilhando, tá? Vocês aplicam aí o que fizer sentido pra vocês. Enfim, né? Tava falando sobre sentar pra praticar, de ficar cada vez mais fácil, de prestar atenção na respiração. Sempre ficar tentando se perceber, assim, criar essa percepção do eu além dos pensamentos, além do tanto que passa aqui, sabe? E tentar prestando atenção nessa conversa interna, assim, não ficar se xingando. Quando a gente define uma intenção e a gente percebe que a gente tá fora dessa intenção, né? Igual eu falei, tô pensando no e-mail que eu não respondi. E aí eu percebo que eu tô lá, o próximo passo é voltar, trazer atenção para isso. E isso é um exercício de presença. A gente perceber que perdeu a atenção é um exercício de presença, porque perdi a atenção. Então, nesses momentos que talvez a gente se xingaria, a gente não precisa se xingar, a gente só precisa, talvez, falar assim, ops, você se perdeu de onde você estava, volta pra lá, tipo, o caminho é ali, ó. Então, a gente sempre tem essa oportunidade de ser mais gentil com a gente. Aqui eu trago essas ferramentas, trago esse assunto pra gente pensar sobre, mas é você no seu dia a dia que vai ver como funciona, o que funciona. Eu não sei se você almeja ter uma prática de meditação, se isso faz sentido no seu dia, com a sua personalidade também, porque às vezes você nunca se vê sentada meditando, escutando uma música tranquila, mas como que você vai trazendo essas percepções, né? O que você faz com elas? Você escreve, consegue se entender e só disso você já consegue trazer muita verdade e muito poder de mudança para o seu dia a dia? Ou você talvez precise conversar com uma pessoa, talvez precise conversar com um psicólogo, com um terapeuta, enfim, o que você precisa, né? Então, aqui eu trago ferramentas, mas é muito sobre você aplicar no seu dia a dia, ser sincera com você, entender o que você precisa, trazer essas práticas de meditação para o dia a dia. Não só de meditação sentada, mas todas as práticas de presença faz a gente com o tempo conseguir reagir de uma forma mais tranquila ao nosso dia a dia mesmo. Então, ao invés de estar com a mente muito bagunçada e muito desorganizada e muito cansada, ter essas práticas de pausa e de olhar para sua mente, seja lavando louça, tomando banho, ou se percebendo no dia a dia no trabalho, ou então, quem sabe, sentando para meditar 5, 10 minutinhos, são exercícios revolucionários, assim, que podem te ajudar muito em tomada de decisão em momentos de conflito. Então, tendo uma prática dessa no seu dia a dia, quando tiver algum momento de desafio, muito provavelmente você vai conseguir lidar com isso de uma forma mais tranquila. Dei uma pausa aqui, que a memória do meu celular acabou, enfim, começou a ficar escuro, talvez a luz fique diferente, mas eu vou finalizar esse vídeo. Bom, o que eu tava falando trazer essas práticas para a vida, assim, para o dia a dia, vai fazendo com que a gente seja capaz de assimilar algumas emoções, de lidar melhor com algumas questões do nosso dia a dia, prevenir possíveis questões futuras de depressão, ansiedade. O Mindfulness já está sendo testado para isso, já tem resultados da ciência com a prática do Mindfulness em centros hospitalares, redução de depressão, de ansiedade e de dor crônica. Então, já saiu dos hospitais para ir para a vida mesmo, né? E quem sabe a gente trazendo isso para nossa vida, a gente reduz a necessidade de ir para o hospital. Enfim, aqui compartilhando um pouco das experiências que eu tive, dos conhecimentos que eu tive, que eu tenho, misturando um pouco da minha visão de mundo também, né? Com relação a tudo isso. Mas eu vejo que a gente traz
trazendo essa capacidade da gente se olhar e dedicar algum tempo pra gente. Pode ser muito positivo pra gente lidar melhor com as nossas questões e estar numa tranquilidade mental e emocional boa também para lidar com os desafios que acontecem no nosso dia a dia. Espero que essas dicas te ajudem, que você consiga implementá-las no seu dia, uma ou outra, não precisa ser tudo, né? Eu acho que para cada pessoa funciona de um jeito, então meu papel aqui é compartilhar, levantar questionamentos, quem sabe isso cabe no seu dia a dia, na sua rotina, faz sentido para você, então, e você consiga aplicar, então também sinta-se à vontade em voltar nesse vídeo, ver ele mais vezes, porque pode acontecer muito de você aprofundar e depois se sentir meio perdida, então talvez voltar aqui pode te ajudar também de novo. Se vocês tiverem alguma dúvida, coloca aqui embaixo, que eu vou ver, responder, enfim, dar o meu melhor. E é isso. Eu espero ter contribuído. Muito obrigada por estar aqui e até mais.